Oi, terceiro ano! Vamos para a nossa aula de ciências, não é verdade? Para completar o nosso horário de segunda-feira. Então, como assunto, nós vamos estudar as plantas de casa. É uma atividade da página 9 que já vou estar explicando. E no capítulo 1, corpo das plantas, páginas 10 e 11. Como atividade para casa, vocês terão que responder a atividade na folha referente à página 9. Essa atividade na folha, eu copiei a página 9 para essa atividade na folha. Vou já explicar. Então, vamos para a página 9, tá? Acompanhem no livro de vocês. Vocês podem ouvir o que a professora está falando, mas eu solicito que vocês olhem para o livro de vocês. O que eu vou ler, tá certo? Tá dizendo assim: o que você vai fazer? Estudar as plantas do jardim da sua escola. Que pena, né? Como a gente não está em nossa escola, nós vamos estudar as plantas que estão em nossa casa. Caso vocês não tenham, gente, vocês podem pegar a planta de algum vizinho, com muito cuidado. Se tiverem que sair de casa, usem máscara. Quando entrar em casa, lavem as mãos com água e com sabão, usem álcool em gel, tá? Então, vamos ler. Material, vocês vão precisar de folha de papel, de lápis e borracha, de lápis de cor, de régua e uma lupa, é opcional. Como você vai fazer? Primeiro, escolha uma planta do jardim de sua escola e observe-a atentamente. Se preferir, utilize a lupa de mão para verificar cada detalhe. Segundo, desenhe a planta observada em uma folha de papel. Procure representar diversas partes com o máximo de detalhes. Depois você pode pintar seu desenho. Terceiro, na mesma folha de seu desenho, faça uma ficha com algumas informações sobre a planta. Veja o modelo a seguir. Tem um modelo aqui, ó, tá? A criança colocou planta margarida, data de observação, ela colocou até a data, olha que legal. 20/4/2018. Local de observação, jardim da escola. Características da planta. Planta com mais ou menos 40 centímetros de altura, flores brancas, as flores têm um cheiro suave e havia uma joaninha em cima de uma das flores. O quarto ponto está dizendo assim: quando todos terminarem a atividade, o professor vai reunir as fichas produzidas e organizar um livro com informações sobre as plantas da escola. Então, eu necessito que vocês façam essa atividade na folha 4, que foi no material de vocês, tá? Nas atividades que os pais de vocês pegaram lá na escola. Guardem, que eu vou juntar todos e vou encadernar, fazer um livro, tá? Sobre informações de cada planta. Eu sei que nós vamos aprender as características de várias plantas, tá? Eu também vou disponibilizar na biblioteca de classe de ciências um livro. Eu vou até colocar aqui o nome dele. Aí vocês já podem até procurar lá. O nome do livro é As Plantas, ó. As Plantas em Poucas Palavras. Vou colocar lá ele como dica de leitura. O autor tem um nome um pouquinho difícil. Ó, o nome dele, Meritxell. Tá? Quando eu procuro esse livro, eu geralmente procuro o nome de Cristina Vilela. Aí a gente acha ele. Pronto, tá? Esse é um livro que eu vou estar disponibilizando lá na biblioteca de classe para vocês. Pronto. Na página 10, nós vamos estudar o corpo das plantas. O corpo das plantas. O que é que eu solicito para vocês? Que vocês façam essa leitura de imagem com muita atenção, né? Que vocês possam estar lendo em casa os textos com as informações sobre cada parte da planta apresentada. Eu queria que vocês notassem as diferentes formas de caules e de folhas.
Até porque o caule ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino, ele pode ser verde, na cor verde, ou ele pode ter a cor de lenha, né? Se chama lenhoso. Ele pode ser duro, ele pode ser flexível. As folhas, elas podem ser arredondadas ou compridas, elas podem ser finas, elas podem ser grossas, elas podem ter a borda lisa, elas podem ter a borda serrada e etc. Tá? E as raízes, gente, as raízes que estão embaixo da terra, de modo geral, elas não podem ser vistas. Porém, existem árvores em que as raízes elas se formam acima do solo, tá? Então vamos ler. A maioria das plantas é constituída por raiz, caule, folha, flor e fruto. Cada um desses órgãos tem funções diferentes, relacionadas principalmente à alimentação, respiração e reprodução. O esquema a seguir apresenta os principais órgãos das plantas. Eu solicito que vocês observem no livro de vocês, tá? Folhas. Folhas geralmente são verdes. Uma das suas funções é produzir o alimento da planta por um processo chamado fotossíntese, tá? Nas folhas também ocorre a respiração das plantas. Existem várias formas e tamanhos de folha. Flor. As flores podem ser muito Elas são diferenciadas em tamanho, gente. As flores, em cor, em forma, em cheiro. Tem flor até comestível, gente. Elas estão relacionadas à reprodução das plantas. Delas vão se originar os frutos e as sementes. Aí vem a raiz. Geralmente, as raízes, elas penetram no solo. Algumas plantas têm uma raiz grossa. E outras têm várias raízes menores e mais finas. Algumas têm raízes finas e quase do mesmo tamanho. Foi o que eu li em cima. Então, a função da raiz é fixar a planta e absorver água com substâncias e minerais do solo. O caule. O caule pode ser duro, né? Fino, flexível. Ele que sustenta a planta e transporta água e substâncias minerais absorvidas pela raiz até as folhas. E o alimento produzido pelas folhas para as demais partes da planta. Tá bom? Então, eu solicito que vocês leiam esses tópicos. Eu vou até marcar aqui, porque vocês vão necessitar deles para responder as questões propostas, tá? E vocês podem estar colocando, gente, anotando outras características. Vocês podem fazer uma pesquisa. Eu vou colocar lá na biblioteca de classe também alguns sites, tá? Alguns links com pesquisas sobre o corpo das plantas, diferentes plantas, tá certo? Não se esqueçam, não esquecer de praticar a leitura. Eu adorei essa nova ferramenta aqui no PowerPoint, porque eu posso estar escrevendo com a minha própria letra. Eu tava com saudade de escrever. Certo? Então, vamos para a página 11. Vamos responder essa atividade. Lembrando que eu não vou colocar atividade no livro. As atividades, elas vão ser respondidas na folha, tá certo? Mas eu vou disponibilizar a cópia das mesmas atividades lá na biblioteca de classe. Vamos lá. Escreva o nome e as funções principais do órgão da planta indicado em cada imagem. Não sei se dá para vocês observarem que tem uma seta, né? Uma seta lilás. Vamos para a primeira. A seta está apontando para onde, gente? É para a folha? É para a raiz? Ou é para o caule? É para o caule. Eu vou colocar aqui a anotação, porque nessas 3 linhas não dá para tchacatusca copiar. Ó, vou colocar bem aqui, tá? Caule. O caule, a função dele é transportar água. Transportar água
e substâncias minerais. Vocês podem estar escrevendo mais coisas, tá? Esse é o caule. A segunda figura, eu vou colocar aqui. A segunda figura tá apontando para onde? Para a folha. Folha. Vamos lá. Qual é a função da folha, terceiro ano? Produzir o alimento da planta, né? Pronto. Essa é a folha. A terceira tá apontando para o quê? Para uma raiz. Qual é a função da raiz? Fixar a planta absorver água. Pronto. Certo? Respondemos a primeira questão. Vamos para a segunda. Dá para entender, né? Vamos lá. Escreva a parte da planta indicada pela seta e que pode ser consumida. Gente, a quantidade de alimentos que consumimos, eles são de origem vegetal, né? Eu tenho certeza que se você estivesse lá na sala, eu ia solicitar que vocês mencionassem outros alimentos de origem vegetal, né? Que podem ser consumidos pelos seres humanos e a gente iria anotar na lousa tranquilamente. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos às estruturas, né, em que a identificação ela não é tão simples como a batata. Eu vou colocar lá na biblioteca de classe o exemplo de uma batata, tá? Que é um caule, ou abacaxi, né, que é um fruto que não dá para identificar muitas partes dele. E lá eu vou estar explicando para vocês como vocês podem indicar, né, essa atividade, a parte da planta, e se ela pode ser consumida ou não. Você sabe que a batata e o abacaxi eles podem ser consumidos, mas eu vou estar explicando para vocês lá. Porque não é tão simples identificar na batata e no abacaxi. Caso caia alguma atividade em uma avaliação, vocês vão estar sabendo identificar. Então, eu vou colocar esse apontamento lá na biblioteca de classe, tá certo? De ciências, lembrem-se. Então, vamos lá. Primeiro, tem o quê? Tem um milho. Depois, tem uma cenoura. Depois, tem um aipo. Alguém já comeu aipo? Pois é. Depois, tem um couve. E, por último, tem um brócolis. Vamos lá. No milho, o que a gente come no milho? Nós comemos as sementes. Vocês podem colocar milho, sementes. Na cenoura, o que a gente come na cenoura? Na cenoura a gente come a raiz. Que delícia! A gente come a raiz da cenoura, ela que fica lá embaixo da terra. No aipo a gente come o caule, gente. Caule. Delícia também. Na couve. Quem aí gosta de couve? Na couve a gente come as folhas. Delícia também. E no brócolis? No brócolis a gente come as flores. Que legal, né? Quem aí gosta de comer verdura, legume? Gente, a gente precisa comer. Olha, cenoura é muito bom para a vista. Muito bom, muito bom. Milho, então,
tá? Respondemos a nossa atividade sugeridas lá do início da aula, tá? Lembrando que a atividade que vocês irão fazer em casa é referente à página 9, tá? Lembrem-se de ler a sugestão que eu vou colocar de leitura. Lembre-se de ler, porque é difícil a gente identificar raiz, a gente identificar na batata e no abacaxi, tá? Eu vou estar explicando tudo isso para vocês lá na biblioteca de classe. Devido à estrutura do abacaxi e da batata, não é tão simples identificar raiz, caule, tá? Neles. Então, por aqui a tia Catiusca tá encerrando a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Lembre-se de fazer essa atividade da página 9 na folha bem caprichada. Tem que ser numa folha A4, tá? Para eu poder encadernar, para servir de livro, pra gente estar aprendendo as características, as estruturas das plantas que vocês irão pesquisar na casa de vocês. Então, por aqui eu estou encerrando a nossa aulinha. Beijo no coração de vocês. Aproveitem a segunda-feira com muito estudo. Crie uma rotina de estudo para vocês. Quem estuda de manhã, faz as atividades de manhã. Assista às videoaulas de manhã. Quem estuda de tarde, a mesma coisa, gente, tá? Vocês têm que assistir essas aulas como se vocês estivessem na sala de aula. Não é porque a gente tá em casa que a gente tem que relaxar. A gente tem que cumprir a nossa rotina. Olha, a professora de vocês, eu levanto, eu tomo banho, eu tomo café. Eu só não visto a minha farda, mas é como se eu estivesse na sala de aula dando aula para vocês. Só não é tão legal porque eu não estou ouvindo vocês, tá? Mas é como se vocês estivessem comigo, tá bom? Então, beijos. Tô com muitas saudades, tá? Até amanhã, na terça-feira. Tchau!